Nós vamos dar continuidade ao nosso panorama do Novo Testamento. Os irmãos sabem, nós já passamos pelos Evangelhos, pelo livro de Atos, começamos a ver as epístolas, Romanos e Gálatas, que tem tema parecido. Estamos nas epístolas da prisão. Nós vimos na semana passada duas delas, Filemão e Colossenses. E hoje nós vamos ver as outras duas epístolas da prisão, assim chamadas porque Paulo escreveu durante a sua prisão em Roma. Sua primeira prisão em Roma, relatada lá no final do livro de Atos. Depois nós veremos a 1ª e 2ª Coríntios e assim por diante as outras cartas. Tá bom? Mas você já pode abrir a sua Bíblia comigo então, em Efésios. Fica aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante. Os irmãos sabem que eu gosto de ler. Como eu disse, são chamadas de cartas à prisão, porque você vai lembrar, lá no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo ele é preso. E então ele apela para César, lembra? E aí ele vai até Roma, aonde ele fica preso alguns anos, mas, diz o final do livro de Atos, que ele continuava a pregar o Evangelho. Né? Você está lembrado disso? É nesse momento que ele escreve as suas cartas, as suas 4 cartas da prisão, Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. E hoje nós iniciaremos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E essa é uma igreja que recebeu 2 cartas no Novo Testamento. Você lembra onde está a outra? Lembra? Apocalipse, lembra? Tem uma carta à igreja de Éfeso. Tem essa carta do apóstolo Paulo e tem uma carta do apóstolo João, né? No início ali dos capítulos de Apocalipse. É uma cidade que fica hoje lá na Turquia. E se você tiver interesse depois de ler, a plantação dessa igreja é narrada lá no capítulo 19 e 20 do livro de Atos. Você vai ver Paulo anunciando o Evangelho, sendo preso e assim por diante, tudo que ele passou naquela cidade. E essa carta ela foi escrita mais ou menos no início ali da década de 60, depois de Cristo. E é difícil a gente definir um propósito único para essa carta. Às vezes a gente fala, tem um propósito, como Paulo tinha aos Coríntios, que era ajudar aquela igreja a lidar com as divisões. Era um propósito mais claro. Mas aqui em Efésios, a gente não tem um propósito assim, tão específico. A gente não sabe quais eram os problemas que aquela igreja estava passando, ou se ela estava passando por problemas. Provavelmente não. Mas há um tema central que une a carta, que é o tema da igreja. O tema da igreja, ele une toda a carta aos Efésios. Então vamos passar de maneira panorâmica aqui, pelo livro de Efésios. Se você está ali no capítulo 1, você vai ver que no versículo 1 e no versículo 2, Paulo ele dá as saudações iniciais da igreja. Então ele começa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então ele diz a quem ele estava se dirigindo. E aí ele já começa no versículo 3, falando sobre a constituição da igreja. E esses versículos, do versículo 3 até o versículo 14, eles são muito conhecidos. Porque Paulo ele vai gastar um longo trecho na língua grega para basicamente falar sobre a obra da Trindade na salvação do povo de Deus.
A constituição da igreja, diz Paulo, é pelo Pai que elege, no Filho que redime e mediante o Espírito que garante a nossa salvação. Dá uma olhada comigo para você ver, olha o versículo 3, desculpa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, preste atenção no plural, ele usa tudo aqui no plural, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então Paulo ele está dizendo que a igreja, perceba que ele está usando no plural, foi eleita ou escolhida pelo Deus Pai. Aí ele fala mais um pouco, e aí a partir do versículo 6, ele começa a falar sobre o papel de Deus Filho, de Jesus Cristo. Ele fala assim, que Deus nos elegeu, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E ele continua falando mais um pouco ainda sobre o papel do Filho na nossa salvação. E aí, por fim, ele fala do papel do Espírito, lá no versículo 13. Olha só. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Santo Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então agora ele diz, o Pai escolheu, o Filho veio e nos redimiu, morreu na cruz por nós, e o Espírito agora, ele é como um selo e um penhor. Selo aqui, linguagem de mercado daquele tempo, em que você pegava algum produto ou alguma carta e selava, para marcar, olha, é meu, marcava com um selo. O Espírito Santo funciona como um selo para nós, marcando que nós somos filhos eleitos de Deus. Mas além disso, diz ele que é um penhor, ou uma garantia, ou um pagamento antecipado, que nos garante também que quando Cristo voltar, nós seremos glorificados. Então veja que cada pessoa da Santíssima Trindade tem um papel específico na nossa salvação. Às vezes, na hora da oração, a gente confunde. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Foi o Pai que morreu na cruz por mim? Não foi. Não foi. Foi o Filho. Às vezes a gente está falando para Jesus, ó Senhor Jesus, meu Pai. Não. Jesus, segundo a Bíblia, é meu irmão mais velho. É o primogênito dentre os mortos. É o meu Salvador, não é o meu Pai. Então, aqui, cada pessoa da Trindade não pode ser confundida, tem o seu papel específico na nossa salvação. E é assim que Paulo fala da constituição da igreja. O Pai com um papel específico, o Filho com um papel específico e o Espírito com um papel específico, mas todos trabalhando para a constituição do povo de Deus, para a constituição dos eleitos do Senhor. E aí depois, versículo 15, Paulo faz uma oração pela igreja aos Efésios, uma oração bem bela, e aí ele continua. Depois de falar sobre a constituição da igreja, Paulo ele vai falar sobre a salvação da igreja. Como foi então que aconteceu exatamente conosco? E esse capítulo 2 também é muito bem conhecido. Olha aí comigo, versículo 1 do capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esse era o nosso estado. Como mortos. Como pessoas que não têm vontade nenhuma para as coisas de Deus. Pelo contrário, por natureza, éramos filhos da ira. Filhos da ira. Destinados a receber a ira de Deus, se não fosse pela obra de Cristo. E aí ele começa então, no versículo 4, olha só, que belo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, depois de falar do nosso estado natural, ele fala da obra da graça, em que Deus toma a iniciativa, vem e derrama a sua misericórdia sobre nós. E olha um detalhe muito interessante no texto. Você percebe, no versículo 5 e no versículo 6, que Paulo fala que aquilo que aconteceu com Cristo, espiritualmente também aconteceu conosco? Olha só, preste atenção. Juntamente com Cristo, versículo 6, nos ressuscitou com Ele. E com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está falando da nossa união com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, é como se nós também estivéssemos unidos com Ele. E agora, porque Cristo está sentado à destra de Deus reinando, nós também estamos unidos com Ele. Paulo está falando daquela união que existe entre um crente e Cristo. Por isso que às vezes nós falamos que quando Deus olha para nós, Ele vê a obra de Cristo. Ele vê Cristo, como cobertos pela justiça de Cristo. Por isso que tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, hoje não é uma verdade apenas para Cristo, lá no dia do batismo dele, mas é uma verdade acerca de todo aquele que é filho de Deus, porque nós estamos unidos com esse Senhor. E é por isso, é um dos motivos que nós cremos que a nossa salvação está garantida, meu irmão. Porque nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos juntos com o nosso Senhor. Deus nos considera pertencentes ao mesmo corpo de Cristo. E aí, depois de falar da obra da graça, que Deus, sendo rico em misericórdia, nos ressuscitou com Cristo, nos uniu a Cristo. Agora ele vai falar sobre o propósito da graça. Olha só que interessante. O versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para, olha aí, indicativo de propósito, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, qual é o propósito pelo qual Deus nos alcançou? Qual é? Para as boas obras, certo? Para as boas obras. Só que olha que interessante. Versículo 10, ele diz que essas boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Veja, nós não temos méritos nenhum na nossa salvação. O mérito é todo de Deus. E até as boas obras, depois do nosso processo de santificação, o mérito é de Deus. As boas obras, as quais nós fazemos, o mérito não é nosso. O mérito é de Deus, porque é Ele quem preparou para que andássemos nela. Então veja, todo o processo de salvação é por graça. Desde a nossa salvação, justificação e fé, até a nossa santificação. É por graça e somente pela graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus,
eu e você estaríamos agora fazendo coisas muito piores. E não estaríamos reunidos aqui num domingo de manhã. Se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos sequer compromisso com as coisas do Senhor. Então, não é como se fosse assim, até a salvação a gente crê, é obra de Deus. O resto, joga no meu peito que eu domino e chuto para o gol. Não é bem assim. Ainda, até as nossas boas obras são graça do Senhor. E depois, então, de falar da constituição da igreja pela Santíssima Trindade, cada uma em seu papel, e falar da salvação nossa. Quando nós estávamos mortos, Deus, com sua misericórdia, veio e nos salvou pela graça, para que praticássemos boas obras. Agora, Paulo ele vai falar sobre a unidade dessa igreja. E ele vai falar sobre a unidade que existe especificamente entre judeus e gentios. Entre judeus, o povo de Deus do Antigo Testamento, e gentios. Eu queria ler especificamente versículo 14 e 15. Olha aí. Capítulo 2, versículo 14. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então veja, agora Deus não tem dois povos, Deus tem um povo, do qual fazem parte judeus e gentios que creem em Jesus. Judeus que creem em Jesus e gentios que creem em Jesus. Todos aqueles que creem em Cristo agora fazem parte de um povo, um só. Porque Ele derrubou a parede que nos separava. Se você lembra do Antigo Testamento, você sabe que existia um lugar do templo em que não poderiam passar gentios. Só judeus poderiam passar de uma determinada área para dentro do templo, marcando uma separação abrupta. Se alguém quisesse se converter ao Deus de Israel, precisava se tornar israelita, precisava se circuncidar, ter a marca daqueles que descendiam de Abraão. Mas agora, em Cristo Jesus, isso é abolido. E veja, meu irmão, versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Veja, Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. O que ele está falando aqui? Certa vez eu vi uma publicação do tipo assim, criticando os cristãos, né? Mandamentos que os cristãos quebram enquanto falam de outros. Aí era tudo do Antigo Testamento. Que não pode usar uma roupa de determinado jeito, que não pode comer carne de porco, que não pode isso, que não pode aquilo, tudo lá do Antigo Testamento. Mas veja, por que nós não seguimos aquelas leis específicas de Levíticos, por exemplo, de Deuteronômio, por exemplo, aquelas leis específicas, que marcavam quem era um judeu e quem não era? Porque Cristo aboliu. Eu não preciso mais guardar as festas, eu não preciso mais guardar toda aquela lei dietética, de dieta específica que tinha, que marcava e diferenciava quem era judeu e quem não era. Eu não preciso mais. Cristo aboliu o muro de separação. A lei moral continua valendo. Adorar a Deus, não adulterarás. Isso aí, Jesus e os apóstolos repetem tudo. Agora, aquelas leis específicas que marcavam e distinguiam quem era judeu e quem não era, caiu por terra. Porque agora Deus tem um povo só. Então, às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Por quê? Às vezes as pessoas perguntam, por que vocês não guardam aquelas leis lá de Levíticos, Números, Deuteronômio? Por causa disso. Eram leis específicas para marcarem quem eram os judeus. E agora, Deus tem um povo
que não é mais étnico. Deus tem um povo que é formado pela fé daqueles que creem em Cristo. Por isso que Paulo vai falar sobre a unidade da igreja nesse sentido, de dois povos, judeus e gentios. Agora ele cria um, em que você entra quando crê em Cristo. E aí ele continua. Depois de falar sobre essa unidade da igreja, ele vai falar sobre a beleza da igreja. E Paulo, ele começa a falar, ali no capítulo 3, sobre, de novo, essa beleza da união entre judeus e gentios. E aí ele vai dizer que esse era um mistério que não foi dado a conhecer antes. Um mistério revelado com a vinda de Cristo. Esse mistério de que os gentios também foram adotados na família de Deus. Olha o versículo 6 do capítulo 3. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Veja, um povo, mesmo corpo. E coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha que belo. Esse era o mistério. Os judeus, os gentios são coparticipantes, membros do mesmo corpo. E aí ele chega lá no versículo 10. Olha o versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus fez isso, juntando, aqui ele generaliza, dois povos, judeus e gentios, mas dentro dos gentios é inúmeros, são inúmeros, para mostrar a sua multiforme sabedoria. Olha só, uma citação do pastor Hernandes aqui. Eis, diz o apóstolo, como é a sabedoria de Deus que a igreja declara. A igreja, como uma comunidade multirracial e multicultural, é, portanto, como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Sua diversidade e harmonia são sem igual. É a nova sociedade de Deus. Dentro de uma mesma igreja, nós temos gente que, se não fosse por Cristo, lá fora, a gente não estaria unido. Lá fora a gente não estaria unido. Nós estaríamos separados pela nossa classe social, pelas nossas histórias de vida, nós estaríamos separados por diversas maneiras. Mas quando nós seguimos a Cristo e nos comprometemos com o seu corpo, nós agora fazemos parte de uma comunidade que manifesta essa multiforme, de formas variadas, a sabedoria de Deus. Por quê? Porque nós viemos de contextos extremamente diferentes, de histórias extremamente diferentes, temos lutas e pecados diferentes, mas adoramos ao mesmo Senhor e caminhamos juntos na mesma direção. Essa é a maravilhosa sabedoria de Deus que é demonstrada na igreja. Por isso que é meio estranho quando tem igreja específica para um nicho. Não deveria ser assim. Claro que às vezes determinado bairro, determinado lugar vai ter, a maioria da igreja vai ser de determinada forma. Mas a igreja só para os mais jovens, ou igreja para os outros, ou igreja só para os mais ricos, ou igreja só para os mais pobres. A igreja devia ter gente de todo jeito. Para manifestar essa multiforme sabedoria de Deus. Essa é a beleza da igreja. Nas comunidades desse mundo, as pessoas se unem por diversos motivos e segregam várias outras pessoas. Na igreja, quando seguimos a Cristo, nós nos unimos em aliança para trilhar o caminho do nosso bendito Senhor. Essa é a beleza da igreja. Então, caminhando aqui, Paulo ele falou sobre a constituição da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai elegendo, Filho redimindo, o Espírito garantindo a nossa salvação. Ele falou sobre a salvação da igreja,
nós estávamos mortos, mas Deus, com sua misericórdia, veio, nos salvou por graça e nos destinou a praticarmos boas obras. Depois ele falou sobre a unidade da igreja, em que aquele muro que separava judeus e gentios agora foi quebrado e nós somos apenas um povo do Senhor. E esse povo do Senhor, multirracial, multiétnico, manifesta a sabedoria de Deus. Essa é a beleza da igreja. É gente de todo jeito, mas submissos ao mesmo rei, ao Senhor. E agora Paulo, ele vai começar a falar sobre a conduta da igreja. Olha o versículo 1, capítulo 4. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Pause. Olha só. Paulo está dizendo, visto tudo que vocês acabaram de ver, a maravilhosa obra da salvação do nosso Deus, agora eu peço que vocês vivam de uma maneira digna da vocação para a qual vocês foram chamados. Mais ou menos assim. Imagine que você é um herdeiro do trono da Inglaterra. Tem lugares que você não vai poder frequentar. Tem coisas que você não vai poder fazer. Tem palavras que você não vai poder usar. É mais ou menos isso. Vocês agora fazem parte do povo do Senhor. São herdeiros da glória. Tem coisas que vocês devem e não devem fazer. Vocês têm que viver de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Essa é a lógica do apóstolo Paulo agora. E ele começa a pedir para a igreja manifestar a sua unidade ali, no início do capítulo 4, falando que há uma só fé, um só batismo, um mesmo Deus. E aí depois de pedir para que eles vivessem de maneira digna, manifestando a unidade, Paulo ele também pede para que a igreja em Éfeso sirva com seus dons, para que aqueles irmãos, cada um deles, sirva com aquilo que Deus o capacitou. Olha só o versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo não fala de dons só lá em Coríntios, não. Paulo fala aqui também. E a mesma ilustração do corpo ele usa aqui em Efésios, dizendo que cada um dentro do corpo local da igreja tem um papel específico e precisa ter uma justa cooperação. Alguns podem servir mais, outros menos, um em outras áreas, algumas áreas, outros em outras, mas todos têm que colocar a mão no arado. É isso que Paulo está dizendo aqui, pedindo para que nós vivamos de maneira digna, caminhando em unidade, servindo com aquilo que o Senhor nos deu. E depois, a partir do versículo 17, vivendo em santidade em todas as áreas. Então, a partir do versículo 17, ele começa a falar também de maneira como vivermos em santidade em todas as áreas. Até mesmo na maneira como nós falamos, na nossa sexualidade. Ele vai falar sobre a casa, o marido e a esposa, os pais e os filhos. Ele vai falar sobre servos e senhores. Não dá tempo da gente passar por tudo, mas você vai lembrar de algumas coisas. Tá? É agora que Paulo começa a falar sobre diversas áreas da vida e como nós devemos viver de maneira digna nelas. Seja para fora, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. Aí ele continua. Depois de falar sobre a conduta da igreja, acho que travou. Opa, aí. Paulo ele vai falar sobre a batalha da igreja.
Está lembrado? Por que Paulo vai falar sobre isso aqui? A batalha da igreja. Porque se você ler lá a plantação da igreja em Éfeso, você vai ver que o bicho pegou. Uma batalha espiritual imensa na plantação da igreja. Então, era uma igreja que lidava com os negócios meio sobrenatural. E aí Paulo ele vai dizer como que eles deveriam batalhar. Olha só, a partir do versículo 10 ali, capítulo 6, ele começa falando, como eu disse, como viver em santidade os filhos e os pais, depois os servos e os senhores. Aí no versículo 10, ele começa a falar sobre a batalha da igreja. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, era uma igreja que lidava, assim, de uma maneira especial com a batalha espiritual. E Paulo lembra que essa é a batalha da igreja. A batalha da igreja não são como as batalhas do povo de Deus no Antigo Testamento, que muitas vezes tinham que batalhar no sentido literal e físico, um povo contra o outro. Agora não. A batalha desse novo povo de Deus não é pegando em armas. A batalha desse novo povo de Deus é uma batalha essencialmente espiritual. E aí ele está dizendo aos Efésios, e para nós também, que nós temos que nos armar com toda a armadura de Deus para vencermos essa batalha. E aí ele começa dizendo, eu vou ler porque é interessante, olha o versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e assim por diante. Então veja, como que Paulo manda eles se prepararem para a batalha espiritual? Colocando sal grosso na porta? Não. Passando óleo ungido nos umbrais? Não. Expulsando o demônio territorial? Não. O que vai mandar o diabo embora? O que vai nos fortalecer para a batalha espiritual? Ele dá uns elementos de uma armadura. Primeiro, a verdade. Caminharmos na verdade. Lembrando-nos da verdade da palavra de Deus, mas também falando a verdade. Quando nós mentimos, nós estamos abrindo, aqui a gente pode usar esse termo, literalmente uma brecha na nossa armadura. Depois, justiça, uma vida em retidão, caminhando em santidade. Como é que eu visto uma armadura e luto contra o diabo? Falando a verdade, lembrando da verdade, caminhando em justiça, em santidade. É assim que eu faço. Depois ele diz, para usar o evangelho da paz, lembrando-nos, anunciando, manifestando o evangelho. Ele fala da fé, que aqui é confiança no Senhor, confiarmos em Deus. Ele fala do capacete da salvação, que é o quê? Lembrar-nos que nós fomos alcançados por Cristo. Depois ele fala da espada do Espírito, que é a palavra. Ou seja, usarmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Veja, não tem nada mágico. Sabe como é que a gente luta contra Satanás? Vivendo a vida comum do crente, orando, lendo a Bíblia. Quando vem os dardos inflamados do inimigo na nossa mente, com mentiras, você não é um crente, você não é um salvo, você caiu em pecado.
Aí você vem com a verdade. Aí você coloca o capacete da salvação. Não, Deus já me salvou. Eu não sou perfeito mesmo, a Bíblia não diz que eu sou perfeito. Você alimenta sua mente com as Escrituras. Ela diz que se eu pedir perdão, eu sou perdoado. Então cala-te, Satanás. Não venha me lançar culpa. É caminhando, vivendo a vida devocional, praticando as disciplinas espirituais. É assim que a gente luta contra o diabo. Não é ir no culto de cura e libertação, fazendo um monte de coisa que mais parece outro tipo de religião. Não. É vivendo a vida comum do crente. Veja, não tem nada demais aqui. É vivermos a vida comum daquilo que Deus espera de nós. E aí, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Aqui. Perceba, dê uma olhada sobre esses tópicos. Lembra que eu falei? Qual que era um tema que unia essa carta? Qual era? Igreja. Você consegue perceber? Paulo falou da constituição da igreja, pela obra da Trindade, da salvação da igreja, da unidade da igreja, da beleza da igreja, multiétnica, manifestando a sabedoria de Deus. Paulo falou sobre a conduta da igreja, pedindo para que a gente viva de acordo com tudo isso aqui em cima. Depois ele terminou falando sobre a batalha da igreja, que é contra os espíritos malignos. E nós fazemos isso vivendo em santidade, lembrando das palavras do Senhor, orando em todo o tempo no Espírito, como ele falou. Se tem uma coisa, então, que a carta aos Efésios nos lembra, é que nós temos que ter a igreja em alta conta nas nossas vidas. E torná-la central para nós. Você consegue perceber? Vou voltar de novo, olha aqui. Paulo falou da igreja do início ao fim da carta, dizendo que Deus planejou a salvação da igreja, a unidade da igreja, a conduta da igreja, desde a eternidade. Para quê? Para que a igreja seja deixada de lado na minha vida? Por isso que a gente diz, não existe vida cristã individual ou vida cristã sozinho. Não existe. Olha essa citação aqui, do pastor John Stott. É grande, mas vai valer a pena, eu te garanto. A igreja é central para o evangelho. O evangelho que alguns de nós proclamam é individualista. Cristo morreu por mim, dizemos, e depois cantamos acerca do céu. Isso será glória para mim. Essas afirmações são verdadeiras, mas isso está longe de ser o evangelho integral. As boas novas das riquezas ilimitadas de Cristo são que ele morreu e ressuscitou, não apenas para salvar os pecadores como eu, mas também para criar uma nova humanidade única. O Evangelho é a boa notícia de uma nova sociedade, assim como de uma nova vida. A igreja certamente deve ser central para a nossa vida. Como podemos tratar com displicência o que Deus leva tão a sério? Se, como Paulo, mantivermos diante de nós a visão da nova sociedade de Deus como sua família, sua morada e o seu instrumento no mundo, então constantemente procuraremos tornar a adoração de nossa igreja mais autêntica, sua comunhão mais cuidadosa e seu alcance mais compassivo. Deus não abandonou a igreja, por mais desagradável que ela seja. Ele ainda está edificando-a e refinando-a. E se Deus não a abandonou, como poderíamos nós fazer isso? Essa é a mensagem de Efésios. Da centralidade que a comunidade nova que Deus fez, elegendo, redimindo e garantindo a salvação, deve ser central para a nossa vida. Ela é central para a história da salvação. Então tem que ser central para a nossa vida também. Então, se você está desanimado com a igreja, Efésios é uma boa carta para você ler. Se você precisa alimentar o seu coração com as verdades acerca da igreja, Efésios é uma boa carta para você ler. Porque ela vai mostrar
como a igreja é central para o plano de Deus e para as nossas vidas. E aí, passamos Efésios. Alguém quer fazer uma pergunta? Nós vamos entrar em Filipenses agora, segura aí. Filipenses, não precisa nem virar a página, né? Já está aí. A igreja na cidade de Filipe foi plantada lá em Atos 16. E essa história da plantação ali da igreja de Filipe foi a primeira igreja na Europa. Ela é bem conhecida. Você lembra quem foi a primeira convertida na cidade de Filipe? Quem? Lídia. Isso mesmo, a história de Lídia. Inclusive, a casa dela foi onde provavelmente a igreja foi plantada. Na casa de Lídia. Está lá, né? Em Atos 16. E escrita, provavelmente, a última das 4 cartas da prisão. Então, Filemão, Colossenses, Efésios, provavelmente Filipenses, foi escrita ali logo depois de Paulo escrever a carta aos Efésios. E Paulo queria expressar gratidão àqueles irmãos. Aqueles irmãos haviam ajudado o apóstolo Paulo na disseminação da obra do Evangelho. Haviam auxiliado Paulo em suas necessidades. E Paulo então escreve uma carta expressando a sua gratidão. A carta aos Filipenses, assim, ela é muito leve, em um certo sentido. Paulo está com o coração cheio de gratidão. É conhecido, né, como a carta da alegria. Apesar dele estar preso, o apóstolo, ele chama os filipenses a se alegrar no Senhor várias vezes. Então é um tom bem pessoal também. Essa carta é uma carta bem bonita de se ler. E ela é classificada como uma carta familiar. Veja, nós vamos ver que diferente da carta aos Efésios, não tem um tema único, assim, que passa por toda a carta. É difícil você definir. Porque ela é muito mais pessoal do que a carta de Paulo aos Efésios. E aí ele vai falar sobre várias coisas, sobre vários assuntos. Ele quer, por exemplo, tranquilizar os filipenses sobre a sua situação. Paulo estava preso, você vai lembrar. Então ele quer tranquilizar os filipenses em relação a isso. Ele quer pedir informações acerca dos filipenses, quer saber e quer dar instruções sobre como eles deveriam viver. E também sobre os intermediários entre ele, Paulo, e a igreja, que nós veremos quem são. Então, uma carta bem pessoal, bem familiar, e nós vamos ver agora. Paulo começa ali no capítulo 1, com a sua saudação típica, e ele mostra que ele estava junto com Timóteo, seu fiel escudeiro. E aí, no versículo 3, olha só o versículo 3. Ele começa as suas ações de graças. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo, como eu disse, ele queria expressar a sua gratidão. E vê aí no versículo 5. Pela maneira com que eles participaram da proclamação do Evangelho. E como eles participaram da proclamação do Evangelho por meio do apóstolo Paulo? Você lembra? Olha só, eu vou dar um spoiler. Vai lá no capítulo 4. Versículo 15. Daí depois você pode voltar para o capítulo 1. Olha só, 4, versículo 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Agora você pode voltar lá para o capítulo 1. Como que essa igreja participou do anúncio do Evangelho? Ofertando. Eles não foram com o apóstolo Paulo.
eles viviam lá, era gente comum que trabalhava. E não tinha como sair e cruzar os mares. Mas eles podiam fazer o quê? Ofertar. Quando nós ofertamos para a obra do reino, seja localmente, na nossa igreja, ou seja para um missionário que cruza os mares, nós não estamos apenas assim, cuidando das necessidades de um irmão, o que é lícito, né? Cuidar da necessidade de um irmão. Nós estamos cooperando para a obra do Evangelho. Então, se você oferta na igreja, se você oferta na vida de algum missionário, de algum seminarista, de algum líder, que você possa fazer com essa consciência agora. Você não está apenas abençoando o irmão, o que nós temos que fazer. Você está cooperando na obra da expansão do reino. Muda tudo. Você está cooperando na obra do Evangelho. Talvez você nunca vai cruzar os mares, mas você está abençoando alguém que está cruzando os mares. Você está cooperando com a expansão do Evangelho. Foz do Iguaçu, mas também lá do outro lado do mundo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz. Essa foi a maneira que os filipenses auxiliaram na expansão do Evangelho. E aí, depois de dar suas saudações e ações de graças, Paulo ele vai dar informações acerca dele. Lembra? Ele quer falar para os filipenses como ele estava. E a partir do versículo 12, então, ele vai dizer isso. Olha só, capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, uma guarda romana, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo que ele está preso, mas ele está feliz. Por que ele está feliz? Porque a obra do Evangelho não estava presa. Pelo contrário, ele estava testemunhando para os guardas. Ele estava testemunhando para os romanos. E aí, alguns irmãos, ou que se converteram por meio do seu testemunho, ou que já eram crentes, estavam mais encorajados ainda e a obra avançava. Essa semana, vi um vídeo, talvez você tenha visto, de uma senhora falando, não lembro qual a sua nacionalidade, mas falando de uma experiência que ela teve em um campo de concentração. Ela tinha sido levada para um campo de concentração. E ela sobreviveu, ela não conta como ela sobreviveu. Mas ela diz que eles foram colocados em um lugar que acho que era para 200 pessoas, mas colocaram 700. Mais ou menos assim. E ela disse que estava tendo uma infestação de piolhos naquele lugar, com aquele monte de gente junto. E ela, crente, estava com uma outra jovem amiga crente. Os detalhes aqui, talvez eu estou esquecendo alguma coisa, mas a geral eu lembro. Eu lembro que ela disse que a sua companheira falou, olha, vamos ser gratos pelos piolhos. E ela falou, como que eu vou ser grata pelo piolho? E aí ela disse, porque eles eram proibidos de falar de Jesus naquele campo de concentração. Mas porque tinha uma infestação de piolhos naquela sala, os guardas não ousavam entrar. E aí elas puderam testemunhar para 700 pessoas do Evangelho. E ela estava grata por isso. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu estou preso? Eu estou preso. Não queria estar. Ele vai dizer depois que ele estava triste, em certo sentido. Estava triste. Quem que não ia estar triste? Você vai preso, injustamente, você não ia ficar triste? Claro que vai. Claro que ia. Mas ainda assim ele conseguia encontrar motivos para ser grato ao Senhor. Porque a palavra de Deus não estava algemada. Pelo contrário, continuava sendo proclamada. Então, ele dá informações sobre ele, mas não é bem sobre ele. Ele dá informações sobre a obra do Evangelho, falando que a obra do Evangelho não estava presa, continuava progredindo. E aí, ele diz, no versículo 19, que ele estava confiante de que não iria morrer. Olha só comigo.
porque estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo tinha por certo que ele não ia morrer. Diferente da sua segunda prisão em Roma, quando ele escreve 2 Timóteo, que aí ele fala, olha, já estou sendo oferecido por libação, lembra? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí é a sua segunda prisão em Roma, que ele tinha certeza que ia morrer. Aqui não. Aqui ele tinha convicção que iria sair. E ele diz no versículo 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nesse contexto que tem essa frase famosa aqui do apóstolo Paulo, esse versículo. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho plena convicção que eu vou sair daqui. Mas não importa. Não importa se eu vou sair ou não. Não importa se eu vou continuar vivendo ou não. O que importa é que eu sei que Deus será glorificado, seja na minha vida, seja na minha morte. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei para onde eu vou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, falando, dando informações sobre ele e o seu ministério. E aí agora, a partir do versículo 27, ele dá alguns mandamentos, alguns imperativos para a igreja de Filipe. E aí no versículo 27, olha só, ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Mais ou menos aquilo que nós já vimos em Efésios. Vivam de maneira digna do evangelho para a qual vocês foram chamados. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui. E aí depois ele vai dizer e vai chamar os efésios a viverem uma vida de humildade. Aí ele entra no capítulo 2. Olha só o capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo... Perdi aqui. 2, isso, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Irmão, você imagina se a gente cumprisse esse texto? Você imagina? Se a gente pelo menos tentasse, caminhando em humildade, buscando não apenas o meu próprio interesse, mas pelo contrário, colocando o interesse do outro acima do meu, dentro aqui da igreja. Paulo está falando dentro da igreja. E é nesse contexto, então, que ele entra na parte mais famosa da carta. Olha o versículo 5. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez o texto mais conhecido da carta aos Filipenses. E vem logo depois de Paulo exortar aqueles irmãos a caminharem em humildade. E aí ele dá o exemplo de Cristo como a nossa motivação. Entende? É aí que vem o contexto. E esses versículos, do versículo 5 até o versículo 11, ele é um poema. É bem bonito a estrutura dele, na língua grega. Ele é um poema bem simétrico. Alguns dizem que inclusive era um hino cantado pela igreja primitiva. E ele fala sobre a humilhação de Cristo e depois sobre a sua exaltação. E aí, chamando-nos então a vivermos em humildade
imitando o exemplo do próprio Deus, do Deus encarnado, que caminhou em humildade, Cristo Jesus. Aí ele vai chegar no versículo 12, olha aí o versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, agora Paulo está dizendo, desenvolvam essa tão grande salvação que vocês receberam por meio de Cristo. Salvação é algo que nós devemos desenvolver, ou manifestar. Nós devemos colocá-la em prática. A NVI aí coloca pôr em ação. Põe em ação a sua salvação. Coloquem a sua salvação em ação. Essa é a ideia de desenvolver. Você já ganhou essa salvação, mas você não ganhou ela para guardar na sua gaveta. Você ganhou para desenvolvê-la, para colocá-la em prática. Essa é a ideia do termo ali no grego. Para praticar as boas obras, aquilo que Paulo já falou lá em Efésios. E é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu sou chamado a colocar a minha salvação em prática, mas sabendo que até mesmo as coisas boas que eu faço, é porque Deus efetuou em mim tanto querer como realizar. Eu não tenho mérito nenhum. Esse é o ponto. E aí, Paulo, ele vai continuar dizendo, olha só o versículo 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. De tantas coisas que Paulo poderia falar, de tantas coisas que ele poderia dizer, Paulo ele vai dizer, façam tudo sem murmuração nem discussão. Aqui ele dá uma palhinha para nós do que provavelmente estava acontecendo naquela igreja. Provavelmente alguns irmãos estavam cometendo o pecado da murmuração. E murmuração é um pecado grave. Nós já vimos lá em 1 Coríntios. Paulo fala, vocês lembram dos israelitas lá no deserto que murmuraram? O que aconteceu com eles? Aqui, como a igreja está mais de boa, né? Aí ele muda o tom. O pastor não pode ser só duro, assim como ele também não pode só passar a mão. Depende do contexto da igreja. Lá com os coríntios, Paulo foi duro. Vocês lembram que morreram um monte no deserto, porque murmuraram. Aqui ele lembra de Jesus, aí ele fala, olha, façam sem murmurações. Ele está num tom mais leve. Tem que ser um equilíbrio aqui. Mas ele diz, não murmurem. Murmurar, sussurrar queixas, a ideia da palavra aqui. Falar em segredo contra alguém e fazer comentários negativos sobre os outros pelas costas. Isso é murmurar. Murmurar é um pecado sério. Porque quando nós reclamamos, nós não estamos apenas reclamando de uma pessoa, de um líder. Nós estamos reclamando de Deus. A gente pode não saber, mas nós estamos reclamando de Deus. Murmurar é algo sério, que infelizmente a gente normalizou. Não deveria ser normal. E aí ele fala, sem murmurações e sem, qual que é a outra palavra aí? Discussões. Nesse contexto aqui significa discutir e debater, de maneiras que são divisivas e levantam dúvidas. Então veja, às vezes eu não estou murmurando, mas eu estou trazendo discussões para dentro da igreja. De maneiras que fazem mal para o corpo, que causam divisão. Paulo está dizendo, não façam isso. Não andem em murmuração. Não andem em discussão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos cuidar
daquilo que nós falamos e da maneira como nós falamos. E aí ele continua. Depois de pedir para a gente desenvolver a nossa salvação, de dar os seus imperativos, agora ele vai dar informações sobre o deslocamento de intermediários entre eles. Paulo estava preso. Ele precisava de gente para trazer notícia para ele dos filipenses, certo? E para levar a carta dele aos filipenses. Então ele vai falar quem eram esses que faziam intermediação entre ele e a igreja. Primeiro, Timóteo, seu fiel escudeiro, e depois Epafrodito, um nome que leva uma homenagem à deusa grega, Afrodite, que mostra que esse nosso irmão aqui era um pagão que adorava, pelo menos era de família, que adorava os deuses gregos, mas que foi convertido ao evangelho de Jesus. Então Paulo fala sobre esses dois irmãos. E agora olha o versículo 27, do capítulo 2 ainda. Quando Paulo vai falar que estava enviando Timóteo e Epafrodito, aí ele chega na parte de Epafrodito e diz assim, de fato, ele está falando que Epafrodito ficou doente, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha que belo isso, meu irmão. O apóstolo Paulo está demonstrando a sua vulnerabilidade aqui. Ele está dizendo que ele estava extremamente triste. E Epafrodito estava à beira da morte. Mas Deus teve misericórdia de Epafrodito. Mas não apenas de Epafrodito, do apóstolo Paulo. E salvou aquele irmão. Olha a beleza da amizade. A beleza da irmandade em Cristo. E como Paulo diz, que ele foi guardado e preservado. Não apenas porque Deus teve misericórdia de Epafrodito. Mas porque Deus também teve misericórdia do apóstolo Paulo, para que ele não ficasse extremamente triste e extremamente angustiado. Depois de falar então sobre Timóteo e Epafrodito, Paulo ele vai fazer um grande parênteses aqui no meio da sua carta, caminhando para o final. Paulo ele vai falar sobre falsos mestres. Olha só o capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É segurança. E é segurança para vocês. Olha que tom leve. Aí ele chega no versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. Paulo muda o tom agora, ele não está bravo com os filipenses, ele está bravo com os falsos mestres. E veja que ele cita a falsa circuncisão aí, provavelmente os judaizantes, que aparecem lá na carta aos Gálatas, também estavam dando as suas caras, essa falsa doutrina na igreja de Filipe. Pessoas que diziam que alguém tinha que se circuncidar, se tornar judeu para pertencer ao povo de Deus. Paulo diz, cuidado com esses falsos mestres. Cuidado com esses cães, é um insulto que os judeus usavam para os gentios. Porque cachorro, né, naquela cultura não é igual para nós, que a gente gosta. Lá eles não gostam de cachorro. Cuidado com os cães. Veja o tom duro que Paulo tem contra os falsos mestres. E ele é duro mais uma vez. Aí antes disso, de ser duro mais uma vez, Paulo ele começa a dar as suas credenciais. Lembra? Essa parte também é famosa dos filipenses. Eles acham que pode confiar na carne? Eu muito mais. Sou israelita, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, era fariseu, irrepreensível. É nesse contexto que Paulo dá as suas credenciais. Que ele está dizendo, eles acham que confiam na carne? Eu posso muito mais do que eles. Eu era irrepreensível. Eu era de linhagem, aqui ó, puro sangue. Hebreu de hebreus. Minha família guardava as tradições. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo Jesus.
Então é nesse contexto que Paulo diz. Como se ele estivesse dizendo, olha, os nossos méritos não valem nada diante do Senhor. Não valem nada. E aí ele faz uma digressão e fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor de quem Paulo perdeu todas as coisas e as considerava como esterco, refúgio. Nós não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Paulo está dizendo, nós precisamos de Cristo e Cristo somente. Irmãos, olha o versículo 17 do capítulo 3. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo é duro, irmãos, contra os falsos mestres. Paulo é duro. Quando algo deturpa ou mancha a mensagem do Evangelho, nós devemos agir com o mesmo princípio. Não podemos negociar. E ainda mais agora com a internet, com shorts, com um videozinho que a gente envia um lado para o outro, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o erro é sutil. O erro é sutil. Temos que tomar muito cuidado com os falsos ensinos e as heresias que passam por entre os nossos olhos. E aí, depois de falar sobre os falsos mestres, Paulo dá instruções finais e despedida. E essa parte é muito legal. A partir do versículo 2 do capítulo 4. Vimos, aí ele começa a falar ali no versículo 2 sobre duas irmãs, Evódia e Síntique. Olha só o versículo 2. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que nós não sabemos quem é, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha só o que Paulo está fazendo, irmãos. Tinha duas irmãs naquela igreja que estavam brigadas. E elas não se resolviam de jeito nenhum. Paulo escreve na carta para a igreja ter toda a ver. Você imagina um dia que eu fizer isso aqui? Você imagina? Você não briga com o irmão não, hein? Se brigar às vezes acontece, mas se perdoa. Se perdoa? Estou falando sério, eu estou dando uma risadinha para descontrair. Os irmãos sabem, quando tem irmão brigado, eu chamo para se reconciliar. Mas por que Paulo, meu irmão, escreveu isso numa carta? Veja, às vezes a gente pensa que divisão na igreja é assim, ó, os crentes para um lado e os torcedores do Flamengo para o outro. A gente pensa que divisão na igreja é assim, mas não é assim. Pode ser às vezes, né? Uma grande divisão, mas não é só isso não. Dois irmãos pertencentes ao mesmo corpo, que estão brigados, é uma divisão também. Dois irmãos que estão brigados, que não se conversam, é também uma divisão no corpo, a qual a Bíblia toda condena. Por isso que Paulo escreve aqui, de maneira bem leve, né? Fala bem delas, que elas cooperaram com ele no Evangelho, mas Paulo coloca o nomezinho delas ali. Imagina se Paulo colocasse o meu e o seu nome assim. Aí depois, Paulo fala para eles se alegrarem, orarem, persistirem no Evangelho. E por fim, ele termina fazendo mais um agradecimento àquela igreja, falando que ele se alegrou com a oferta. Olha comigo o versículo 10 ali. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância.
tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais um versículo bem conhecido, né? Dos Filipenses. Mas vem num contexto missionário, de um obreiro, contexto de proclamação do Evangelho. Paulo está agradecendo aqueles irmãos, mas dizendo assim, olha, eu louvo ao Senhor porque agora eu não tenho mais necessidade, vocês me supriram. Ele vai dizer depois, supriram tudo que eu tinha. E eu sei o que é viver na necessidade, o que é não ter o que comer, e sei também o que é viver em abundância. E eu aprendi a viver bem em todas essas situações. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso conquistar uma Ferrari? Não é isso. Não. Eu posso passar por toda e qualquer situação, na alegria e na tristeza, na abundância e na necessidade. Porque quem me fortalece é o meu Senhor. E aí ele vai dizer sobre a oferta que ele recebeu da igreja, e ele diz assim, olha só o versículo 18. Recebi tudo, e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Essa oferta que a igreja mandou, diz Paulo, era como um sacrifício agradável a Deus. Então, quando você separar uma oferta para cooperar com a obra do Evangelho, seja na nossa igreja local, seja para algum outro irmão que sai daqui, que você lembre, você está abençoando o irmão, ajudando em suas necessidades, isso é maravilhoso. Que você está cooperando com o Evangelho, isso é maravilhoso. E que Deus se agrada, é como se fosse um sacrifício diante do Senhor. Isso que nós fazemos para a glória dEle. Então veja, Paulo está cheio de gratidão no coração por essa igreja. E aí ele termina no versículo 23, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. E aí, como vocês podem ver, difícil ter um tema central, né? Aqui nessa carta, diferente da carta aos Efésios, que tem o tema da igreja. Paulo fala sobre diversas coisas, diversos assuntos, mas nos lembra de várias verdades acerca do Evangelho e de como nós devemos viver para a glória de Deus. Mas talvez tenha um ensinamento central, que eu esqueci de colocar aqui. Paulo estava preso, escrevendo uma carta alegre e dizendo para aqueles irmãos se alegrarem. Ele está nos ensinando que a alegria de um crente, a alegria de um cristão é supracircunstancial. Como assim? Nós podemos passar por toda e qualquer situação, mas ainda assim nos alegrarmos, porque pertencemos a Cristo e fazemos parte do seu povo. Isso tem que alegrar o nosso coração, meu irmão. Podemos passar por qualquer situação. Podemos chorar e nos entristecer com o irmão que está morrendo do nosso lado, como Paulo ficou. Mas ainda assim podemos nos alegrar, porque pertencemos a Cristo e fazemos parte do seu povo. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Essas então foram as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios e aos Filipenses. Leia essa carta, essas duas cartas, são pequenininhas. Uma tem 6 capítulos, outra tem 4. E você vai ser edificado para a glória de Deus.